Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje a gente está aqui no dia seguinte da cirurgia de Jair Bolsonaro e a gente na expectativa de receber notícias aí, de ver como é que estão as coisas lá, porque a gente não tem muitos pareceres ainda e é claro que quando a gente olha um cenário desse, é inevitável lembrar da situação de Tancredo Neves, né? Porque o Brasil já sofreu esse trauma aí de estar num momento muito semelhante ao momento atual, de estar com uma grande expectativa de melhora, né? Naquela época era poder escolher os representantes, né? Sair do regime militar e poder ter um regime democrático ali onde houvesse eleições que toda a população pudesse votar, ainda que houvesse eleições indiretas, né? Mas a população queria participar também do processo eleitoral e tal. Então é curioso, né? Porque depois de tanto tempo a gente se vê numa situação que guarda certa semelhança. Não vou falar que é uma situação igual, porque não é. Ao contrário de Tancredo, Bolsonaro tomou posse, né? E ele tá indo lá reparar uma facada que ele levou, né? E não um problema de saúde ali e tal. O que eu gostaria de refletir com vocês aqui primeiro é refletir sobre as medidas que Bolsonaro tomou para ele não cair na mesma situação que o Tancredo Neves. O que aconteceu na situação do Tancredo Neves? O Tancredo Neves ele foi ser atendido no hospital de base lá do Distrito Federal e ficou ali sob a orientação dos médicos e tal, mas o que aconteceu, né? Logo que se viu que se tratava de um presidente, no caso de Bolsonaro, né, um candidato a presidente, qual foram as medidas diferentes? Tancredo Neves ficou ali em Brasília até a coisa ficar quase que insustentável. Aí, quando ele foi para São Paulo, o negócio já estava catastrófico, né? Bolsonaro não. Bolsonaro, acho que a diferença, talvez ali, tenha sido a participação incisiva dos filhos. Todo mundo fala que os filhos interferem muito e tal, que o Carlos Bolsonaro está sempre em cima, que ele é meio agitado, né? Que ele é meio impulsivo. Mas se não fosse isso, talvez o Bolsonaro não tivesse tido toda a orientação que ele teve. Vocês sabem que a equipe lá da Santa Casa Juiz de Fora foi maravilhosa, né? Mas o que é interessante é que houve um conflito de interesse, porque logo que Bolsonaro sofreu a facada e estava lá na Santa Casa, médicos do Sírio-Libanês apareceram lá para recepcionar Bolsonaro, mas aí a família não quis, o pessoal não quis e bateu o pé e tal, e ficou aquela polêmica de vai para São Paulo, não vai para São Paulo. Então acho que a diferença é que Bolsonaro foi para São Paulo logo, não que Brasília não tenha a estrutura adequada, mas São Paulo aqui você tem uma multiplicidade, né, de opções de infraestrutura, de acesso a equipamentos e tal. Eu não conheço o sistema hospitalar de Brasília e não conheço também o de São Paulo, mas a gente sabe que São Paulo é a matriz de tudo isso. Então, apesar dos riscos envolvidos ali, né, muito próximo da primeira cirurgia para reparar o dano no intestino, Bolsonaro, pela insistência dos filhos, vem para São Paulo, para o Hospital Albert Einstein, e hoje, por exemplo, a gente está vendo o quão forte é essa aliança de Bolsonaro com Israel, né? Israel, vocês viram aí, mandaram quase 200 soldados e toneladas de equipamento aqui para o Brasil para ajudar lá na tragédia em Brumadinho. Então você vê como é que é forte essa aliança, e por isso os filhos se sentiram mais seguros de colocar o pai, o Jair Bolsonaro, no hospital israelita Albert Einstein, né, que ali é vinculado aos judeus, e ali se sentindo num ambiente mais amistoso e seguro também, porque se tem um pessoal que sabe se defender bem e está sempre atento aos ataques, são os judeus, porque são hostilizados, infelizmente, em todos os lugares do mundo e precisam se resguardar quanto à psicopatia e à insanidade daqueles que são antissemitas, né? Então, eu acho que uma atitude muito acertada foi essa, de vir para São Paulo e ter a presença de pessoas ali tomando conta. Você vê agora nessa internação para tirar a bolsa de colostomia, numa foto que Carlos Bolsonaro colocou, você viu a caixa da pistola Glock dele ali, né? Que é uma pistola de altíssimo nível. Então, as notícias nos falaram que Carlos Bolsonaro estava dentro da sala de cirurgia, assistindo a cirurgia, e além disso estava armado também, né? Ele estava ali no hospital armado. Isso faz a diferença, né? Faz a diferença porque o pessoal está atento e eles já aprenderam com o erro anterior
do Tancredo Neves ali, das negligências médicas que foram feitas e das outras negligências também de comunicação e tal. Se você assiste o filme O Paciente, você vai ver um pouco isso. É claro que uma obra ficcional como um filme de ficção, ele não é um retrato perfeito e fiel completamente da realidade, mas te dá um panorama, porque, obviamente, é inspirado em pesquisas historiográficas, né, em pesquisas jornalísticas, então tem um certo fundamento. Vale a pena dar uma olhada, porque nós estamos vivendo uma situação semelhante e vemos algumas coincidências, né? Porque nesse ano de 2018 foi lançado esse filme O Paciente, falando sobre Tancredo Neves, uma realidade muito parecida, né? O povo brasileiro com grande esperança e tal. E aí o presidente é impedido de assumir o posto por uma questão médica. Mas aí o que acontece? Bolsonaro sofre uma facada que atinge exatamente a mesma parte do corpo que Tancredo teve o problema, que foi o intestino. E o filme foi lançado nesse ano também, em 2018. Então são coincidências muito estranhas, né? E ontem o Renan Calheiros ele falou: eu estava em 1985 em Brasília, naquela fatídica época de que Tancredo não pôde assumir e tal. Por isso estou rezando aqui por Jair Bolsonaro. E você fala: caramba, Renan Calheiros está comparando a situação de Bolsonaro com Tancredo Neves, né? É porque, curiosamente, as situações são muito semelhantes, né? Você tem essa grande expectativa do povo e você tem um presidente que está internado para resolver um problema no intestino. Eu acho, né, minha opinião aqui, a minha percepção, que esse cuidado que os filhos tiveram para movimentar rapidamente o pai e estar sempre em cima, tá dentro da sala de cirurgia, tá junto com os médicos, tá de olho ali, tá olhando para nada acontecer. Eu acho que isso fez a grande diferença para que Bolsonaro não tivesse um destino tão trágico, triste e inaceitável, né? Porque aquilo que aconteceu com o Tancredo foi inaceitável, né? O cara já estava ali às vésperas de assumir o poder e foi ficando mal, aí a gente não sabe exatamente se foi um erro médico, o que aconteceu, mas a gente sabe que, ao contrário de Tancredo Neves, Jair Bolsonaro tomou uma facada e recebe inúmeras ameaças de morte, não só de malucos que estão aí circulando pela rua, mas de organismos terroristas, como o Hezbollah. O próprio Mossad alertou, não só o Bolsonaro, mas o Maurício Macri, também presidente da Argentina, que o Hezbollah queria matar a ambos. A gente sabe que o crime organizado também faz várias ameaças a Jair Bolsonaro. Todos os políticos poderosos de Brasília que estão preocupados com a Lava Jato e são hostis à figura do Sérgio Moro também não querem o bem de Bolsonaro. Então, ao contrário de Tancredo Neves, que teve ali um problema intestinal, né, de um tumor ali no intestino que foi talvez mal retirado e gerou uma infecção generalizada, talvez tenha sido isso. No caso de Bolsonaro, não, foi uma tentativa de assassinato e ele continua sob essa elevadíssima ameaça. Então, eles têm que ter muito mais cuidado. Apesar da situação de Tancredo ter terminado num óbito, a situação de Bolsonaro, eu posso até chutar aqui que é mais delicada por causa dessa hostilidade, não só do crime organizado nacional, mas de organismos internacionais também contra ele. Então, tem que ter muito cuidado, sim. Nós sabemos que é uma cirurgia que ele pode ficar de 10 a 14 dias ali de recuperação. Não é um negócio tão simples. Vocês viram que a cirurgia tinha uma estimativa de durar 3 a 4 horas, ela durou 7 horas. Teve gente que falou que foram 9, né? Mas aí até sair o boletim ali demora um pouquinho. Então foi uma cirurgia muito mais trabalhosa e delicada do que tinha se imaginado. Havia muitas aderências na parede do intestino que eles tiveram que reparar. Eles não conseguiram aproveitar a outra parte do intestino grosso. Aí o intestino grosso foi conectado diretamente ao intestino delgado. Ele perdeu 35 centímetros do intestino. Segundo os médicos, isso não vai trazer sequela nenhuma. Mas a gente sabe que, acompanhando casos de pessoas que tiveram situações semelhantes, pelo menos assim eles dizem que a consistência ali das fezes fica um pouco diferente, né? Você não consegue ter aquelas fezes mais pastosas, mais para sólido, né? Ela fica um pouco mais liquefeita. Então, tem alguma consequênciazinha, talvez assim, mas de menor potencial ali, né? De menor perigo. Mas alguma coisa faz, né? Porque senão seria dispensável 35 centímetros de intestino. Não é bem assim, é um tamanho razoável, né? Quase meio metro de intestino. Então,
Bolsonaro tem feito tudo certo ali. Ele junto com os filhos, com a assessoria, a esposa, claro, Michele sempre junto ali. Não que a esposa de Tancredo não estivesse junto, porque ficou junto ali o tempo todo, né? Acompanhando o marido, mas eu acho que a postura incisiva dos filhos e a decisão até, me imagino, ofensiva para os médicos de tá dentro da sala de cirurgia, tá dentro ali da situação, eu acho que isso aí tá fazendo muita diferença e talvez vai salvar o Brasil de viver uma situação Tancredo Neves versão 2, né? Então, o efeito Tancredo Neves está ali tentando se achegar em cima de Bolsonaro, mas eu acho que a prudência da família, da equipe, dele também, obviamente, está impedindo que a gente passe de novo um sufoco desse, que dessa vez a gente não tem chance nenhuma de passar, porque a realidade hoje do Brasil é muito pior do que a realidade que Sarney assumiu, porque hoje a gente tem uma dívida pública que beira 300 bilhões de reais, e para resolver isso vai dar muito trabalho, né? Então, Paulo Guedes precisa de Bolsonaro ali, um precisa do outro, Sérgio Moro também precisa do Bolsonaro vivo para poder conduzir essa nação que tanto precisa de um governo técnico, né? Como foram as nomeações ministeriais de Bolsonaro. E a gente está aí nessa grande expectativa que o Bolsonaro saia logo e continue o seu governo. Um detalhe importante para fechar o vídeo é a gente perceber que a mídia está louvando o Mourão, falando que o Mourão é um exemplo de simpatia, que o Mourão é simpático, o Mourão é isso, o Mourão é aquilo, mas como falaram na internet, quando a mídia começa a elogiar muito, e a gente sabe o que está por trás, assim, em termos de interesse ou de viés político da maioria dos grandes veículos de comunicação do Brasil, a gente sabe que se a mídia está elogiando, é porque talvez isso não seja dos melhores interesses do povo. Então é um negócio para a gente ficar atento, como foi falado ali na rede social também, no Twitter a galera estava comentando que o canto da sereia da mídia é sedutor e pode prejudicar. Então a gente manda um recado aqui pro General Mourão, cuidado com o elogio da mídia, pode ser uma manipulação isso aí para puxar o tapete não só dele, mas do Brasil inteiro. Para pegar essa peixe aí de que General Mourão é mais simpático e mais delicado que Bolsonaro. Não existe isso. O nosso presidente é o Bolsonaro e ele precisa voltar aí com força total para implementar as importantes reformas que não são apenas necessárias, são vitais para a continuação do Brasil, porque sem essas reformas, uma hora a bomba vai explodir e a gente pode se encontrar numa situação pior que a da Grécia, porque a Grécia tinha a União Europeia para emprestar dinheiro ao país grego. Nós não temos nenhuma união aqui disposta a nos emprestar dinheiro, então esse governo não tem outra opção a não ser dar certo, tá bom? Então, continuemos em oração aqui para que o efeito Tancredo não prevaleça sobre Bolsonaro, pelo contrário, que ele saia de lá mais forte ainda e preparado para batalhar o bom combate e nos tirar desse buraco aí que o governo do PT nos colocou, tá bom? O que você acha disso, galera? Dessas semelhanças aí do Brasil de 1985 com o Brasil de 2018, 2019? Deixe sua opinião aqui nos comentários, examine todas as coisas, retenha o que é bom, clica no sininho das notificações, clica no like, ajuda muito o canal a crescer. E muito importante, dia 4 de fevereiro, segunda-feira, próxima segunda, eu vou abrir novas inscrições para o meu curso Manual da Resistência, que é um curso de apologética política, ou seja, eu ensino você a defender a sua posição política de direita, posição política conservadora, e também a gente tem vários bônus, que, por exemplo, grupo secreto no Facebook, lives semanais, entre outros. Então fique atento. Aqui embaixo tem um link, curso Manual da Resistência, onde você pode conhecer mais sobre o curso e mais sobre mim também, que tem uma mini biografia minha ali, tá bom? Forte abraço, galera. A gente vai se falando. Estou colocando muitas notícias aqui na comunidade, que é a parte onde a gente consegue fazer publicações e conversar aqui no YouTube. Então fique atento, porque eu vou colocar sempre ali notícias relacionadas à recuperação de Jair Bolsonaro, entre outros assuntos importantes para todos nós aqui que queremos o bem do Brasil. Então fiquem atentos. Até amanhã, às 8 da manhã. Forte abraço, galera. Valeu!